valores, essas virtudes. Ande nas virtudes que você alcançará a felicidade. E não é só na filosofia que você vê isso. Se você pegar uma Bíblia para ler, e se você for naquele pensamento mais cristão, religioso, você também chega nessa lógica, né? Que se você trabalhar com as virtudes, se você for uma pessoa boa, você atinge o quê? O céu, né? Que seria o padrão o referencial da felicidade plena, né? Maravilhosa e tal. Então, assim, caminhe nas virtudes que você será feliz. E você, servidor público do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça, caminhe nas virtudes, que certamente você será um servidor, um ótimo servidor, um bom servidor, reconhecido, né? Porque você caminha nas virtudes, você segue teu código de ética e conduta, tá? Então, o que eu concluí? Que a 1 está certa, a 3 está certa, gabarito letra C. São aquelas questões mais da filosofia, né, gente? Puxa um pouquinho. Aqui tu tem que viajar na maionese, né? Vamos lá, 5ª questão. Também é nessa linha do distinguir ética de moral. Vamos lá. Letra A. A respeito de moral, ética e valores, julgue os itens. Item 1. O imperativo categórico, para ser considerado ético, deve limitar-se a determinado grupo social e, portanto, não possui caráter universal. Errado. Para um princípio ser ético, ele tem que ser o quê? Universal. Ele tem que poder ser aplicado para todos, de forma universal e em qualquer tempo, porque a ética é atemporal também. 2. Moral pode ser entendida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Tá certo? Moral pode ser entendida como o sistema público de regras próprio de diferentes grupos que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados aonde? Naquele grupo. Tá falando de quê? Da moral. Quer um exemplo? Um exemplo. As leis brasileiras. As leis brasileiras se aplicam aonde? No Brasil. Porque o que é um sistema público de regras próprio? Próprio de determinado grupo. Sistema público de regras. O que seria isso? O conjunto de leis. O ordenamento jurídico de um país. Por exemplo, ele é aplicado e aceito, cobrado e aceito por quem? Por todo o povo brasileiro. Mas ele é aceito pela Argentina? Hoje eu estou falando dos hermanos argentinos. Ele é aceito na Argentina? Não, porque lá tem outro sistema público de regras, que é igual ao nosso? Não, porque a moral é a moral deles. Assim como nós temos a nossa moral, a Argentina tem a sua própria moral. O sistema público de leis de um país, ele é ética ou moral? O conjunto, o ordenamento jurídico é moral, é aplicável só dentro daquele país, entendeu? No outro país não se aplica e pode ser diferente. É o exemplo do aborto que eu dei para vocês. No Brasil, o aborto é crime, julgado no tribunal do júri, se for doloso, né? Já na Argentina, o aborto foi legalizado até tantas semanas de gestação, que eu não lembro exato, 22, 23 semanas de gestação, a mulher pode ir num hospital abortar, tirar o neném sem problema nenhum, né? Aqui não. Então, é a moral deles, assim como o Brasil tem a sua, os Estados Unidos, né? Enfim. Moral é o conjunto de regras de convívio de grupos, países, religiões, né? Agora, o que seria a ética? A ética diria assim,
devemos valorizar a vida, né? A vida é um simbolismo que tem que ser, é algo que tem que ser protegido, defendido. Eu vejo isso como ético, entendeu? E aí cada um tem as suas regras próprias. A ética, veja, ela só diz o que é certo. Ela te obriga necessariamente a ser daquele jeito? Não. É engraçado, a ética só te mostra, ó, tô te mostrando a verdade. Você segue se ela quiser, né? Se a pessoa quiser. Você segue se você quiser. Ah, isso é interessante, ó. Lembra que a ética é imutável? A ética diz assim, ó, fale sempre a verdade. A ética diz isso, fale sempre a verdade. Isso é uma virtude da ética. Aí você, tá de sacanagem. De vez em quando eu falo umas mentirinhas por aí, porque mentir não faz mal para ninguém. Entendeu? Olha o valor que eu estou dando para a ética, né? Nessa parte de falar a verdade. A ética diz, é uma diretriz para a gente. Fale sempre a verdade, caminhe na verdade. Aí você vai lá e diz, de vez em quando eu solto umas mentirinhas, porque isso não faz mal a ninguém. O que eu estou fazendo com esse princípio ético? Eu estou atribuindo o meu valor a ele, que é para menos, tá? Ó, quer ver outra virtude? Virtude da ética, ser honesto. Aí eu olho para aquilo e digo, não, mas ser honesto é coisa de trouxa. Eu prefiro ser o quê? Malandro, que eu me dou bem. E ó, a coitada lá, honesta lá, só se ferra. Eu sou malandro. Eu gosto de me dar bem, eu gosto de ganhar vantagem, de ter vantagem em cima de outras pessoas. O malandro, entendeu? Então, o malandro, ele não dá o mesmo valor para aquela diretriz ética do que, de repente, outra pessoa. Então, cuidado, ética é imutável, porque o que ela diz é sempre certo, não muda. Mas o valor que eu atribuo à ética, ele é o quê? Mutável, ele varia de pessoa para pessoa. Eu posso achar a honestidade um valor muito importante e seguir. Já outra pessoa acha que ser honesto é uma besteira. Então, o valor que você dá para a ética, ele é mutável, mutável. Se cair na tua prova, valor ético é mutável ou imutável? Mutável. E a ética é mutável ou imutável? Imutável. A ética é imutável. Ser honesto é sempre bonito. Em qualquer momento do mundo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ser honesto é sempre bom. Isso não muda. É imutável. Falar a verdade é sempre o melhor caminho, diz a ética. Isso vale em qualquer momento, em qualquer lugar, porque isso é imutável, tá? Agora, o valor que eu atribuo a esse princípio, a essa diretriz, ele é variável. Então, cuidado, ética é imutável. Valores éticos são o quê? Mutáveis. E moral? Mutável. A moral muda de religião para religião, de região para religião, de grupo para grupo, de tribo para tribo, tá ok? Bom, então, 2. Moral pode ser definida como todo o sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais? Sim, isso é moral. 3. A moral pode ser entendida como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma comunidade social? A moral define normas e regras para que você possa conviver dentro de uma comunidade social? Sim, isso é moral. E sua função pode variar de uma sociedade para outra, certo? Item 3 está certo, é moral. Item 4. Uma vez que a moral se reveste de conteúdo mais doutrinário e normativo que a ética. Tu concorda com isso, gente? A moral, ela é mais teoria,
É mais... ou seria a ética, que é a ciência, que estuda, que teoriza? É a ética. Porque a moral são o quê, gente? São os comportamentos, as regras de convivência dentro de um país, dentro de uma nação, dentro de uma tribo, dentro da tua igreja. Nossa, se você pega então igreja, gente, tem tantas, como a gente chama, denominações, até dentro do cristianismo, né? Dentro da igreja cristã, da religião cristã, você encontra tantas denominações. Às vezes, dentro da linha evangélica, você tem tantas igrejas assim, cada uma com os seus hábitos, com os seus costumes. Isso a gente chama de moral. Mas o que Deus disse, a gente costuma colocar como eu que acredito em Deus, como sendo ética, né? Como sendo uma coisa boa, um princípio, uma diretriz, né? É como se fosse assim, como se a Bíblia fosse a ética e, né, cada regimento de cada igrejinha é a moral. Assim, mal comparando, mas é mais ou menos isso. Tá bem? Os 10 mandamentos, né? Quem trouxe a tábua mesmo foi Moisés. A tábua dos 10 mandamentos. É como se fosse a ética. E as regrinhas de cada religião, de cada igreja, é a moral. Entenderam? Tá? Bom, a ética, portanto, é mais a teoria. E a moral é o quê? A prática. Não tem aquelas tagzinhas do Instagram, aquele negócio assim, expectativa